Quando falamos de mentes perigosas, estamos falando de pessoas que são psicopatas. Pessoas psicopatas são narcisistas. Nem todo narcisista é psicopata. Segundo Ana Beatriz, os psicopatas são grandes predadores. Ao visualizar a sua vítima, agem como se fossem vampiros e sugam essas presas até o limite improvável do uso e abuso. Na matemática desprezível dos psicopatas, só existe o acréscimo unilateral e predatório, e somente eles são beneficiados. Aqui, então, nesse segundo capítulo de Mentes Perigosas, vamos entender juntos que frieza é essa e que falta de consciência e falta de sensibilidade. Sei que talvez seja difícil acreditar que existam pessoas assim, que parece que só em filme. Porém, em muitos momentos da minha vida, da sua vida, nós vamos estar diante dessas pessoas, desprovidas de qualquer tipo de empatia, de emoção ou de sofrimento ou de culpa por fazer mal a alguém, por arquitetar algum plano ou por ver qualquer tipo de maldade. É aí que muitas vezes nos deparamos com pessoas em altos escalões ou de sucesso, e aqui é importante que se entenda que nem todas as pessoas serão assim, porém que essas pessoas são altamente determinadas ao sucesso e passam por cima de qualquer coisa ou qualquer pessoa para atingir os seus planos. Aqui cabe aquele ditado: os fins justificam os meios? Pois é, para essa pessoa qualquer coisa vale, desde que o seu objetivo seja atingido, e geralmente esse objetivo é atender a si próprio. O livro Mentes Perigosas vem tratar para nós da personalidade psicopata. Ana Beatriz nos diz que todo psicopata é narcisista. Está a serviço do seu eu, das suas necessidades. E isso é unilateral. Nem toda pessoa que tem o transtorno narcisista ou traços está incapacitado de amar ou não tenha consciência ou não sofra. É importante não estigmatizar e separar muito bem cada um do seu cada qual. E principalmente não se rotular e não sair rotulando ao mesmo tempo que se observa com quem está lidando. Sem querer te assustar, esse livro traz sim um assunto desafiador, onde pisamos num terreno assustador. Será mesmo que existem pessoas assim? A mente perigosa dos psicopatas é um grande desafio para todos nós. Eles também recebem o nome de sociopatas, personalidade antissocial, personalidade psicopática. E muitos estudiosos aqui se debruçam para que possamos ter consolidado informações que nos ajudem a lidar com essas pessoas. O que deve ficar para nós aqui claro, principalmente nesse segundo capítulo, é que existem fatores genéticos, biológicos, psicológicos e sociais envolvidos. Ainda que exista dificuldade e divergências na nomenclatura e no conceito do transtorno, o que importa para nós é que existem pessoas que muitas vezes estão aí passando pelas nossas vidas e que, sim, estão mentindo e agindo de uma forma das quais muitas vezes nos deparamos com muitos prejuízos na nossa vida, por nos envolvermos, por nos permitirmos sentir sem o dado critério. Por isso, fique esperto, fique alerta e saiba com quem você está lidando. O termo psicopato vem do grego e se identifica com doença da mente. Porém, nos termos médicos psiquiátricos, esses indivíduos não são considerados loucos e nem apresentam qualquer tipo de desorientação. O que existe não é um delírio, não é uma alucinação, é uma pura frieza. Isso que deve ser observado. Muitos deles passam desapercebidos por serem pessoas muito próximas do normal,
e incrivelmente encantadoras, sedutoras e perfeitas. Como lidar com pessoas assim? Ao contrário de alguns criminosos que realmente provêm de doença. Mas afinal de contas, essas divergências existem e é preciso que você também saiba. Um psicopata é uma pessoa doente? Se o termo se enquadra no DSM, por que então não seria uma doença mental? Ao contrário de serem doentes, muitos atos criminosos não provêm de uma mente adoecida, mas sim de um raciocínio frio e calculista, combinado com uma total incapacidade de tratar as pessoas, os seres humanos pensantes ou animais, com qualquer tipo de sentimento. Percebe que existe aí o quanto uma pessoa transgressora pode ser considerada psicopata. Uma pessoa que transgride uma regra, uma pessoa que é um predador social, que anda observando onde pode ter oportunidades e ali mente, manipula, seduz, controla e descarta. Esse tipo de pessoa, com um tipo de sangue frio, existe grau. Para qualquer tipo de transtorno, para qualquer tipo de definição de personalidade, existe uma amplitude. Assim, existem os psicopatas, leve, moderado e graves. Psicopatas podem ser encontrados em qualquer tipo de raça, branca, negra, japonesa, amarela, em qualquer tipo de política, de lado político, de religião. Os estudos indicam que a grande maioria são homens. Porém, existem mulheres assim também. Estão infiltrados no meio social como líderes religiosos, trabalhadores, pais, mães, políticos. Uma das marcas que o psicopata deixa nas suas ações é a famosa falta de consciência. Aquele tipo de pessoa que acha que sempre o problema está no outro. A sua principal marca é a falta de consciência nas relações interpessoais, nos diversos ambientes de convívio, afetivo, profissional, familiar. O jogo deles se baseia no poder e na autopromoção, às custas dos outros. E eles são capazes de atropelar tudo e todos, com total egocentrismo e indiferença. Muitos até passam algum tempo na prisão, mas, no entanto, para a infelicidade coletiva, a grande maioria deles jamais esteve numa delegacia ou qualquer presídio. Vale lembrar que qualquer um de nós estamos sujeitos a transgredir alguma regra ou então cometer algum deslize e por algum motivo, alguma injustiça, algum ato emocional do qual futuramente nos arrependemos ou caímos em nós mesmos e pedimos desculpas ou então nos sentimos envolvidos ou conectados por alguma emoção, por algum sentimento. O psicopata não. Ele nunca está errado, a não ser que seja para manipular. Ele nunca pede desculpa e cuidado com as desculpas que são pedidas a você, porque muitas vezes pode ser um leve disfarce para não levantar nenhuma suspeita. Quando se pede para que você tenha cuidado com quem você se envolve, segundo o psiquiatra canadense Robert Ware, uma das maiores autoridades sobre o assunto em psicopatia, a maioria dos psicopatas tem uma parte cognitiva e racional perfeita. Eles sabem o que estão fazendo, sabem que estão infringindo regras. E por que estão dessa maneira? A grande deficiência dos psicopatas está no campo dos afetos e das emoções. Olha o que o segundo capítulo de Mentes Perigosas traz a respeito dos psicopatas. Talvez os crimes cometidos por esses indivíduos, de pequena ou grande monta, pode nos deixar tão perplexos que às vezes vamos tender a acreditar que não. Talvez esses seres tenham sofrido na infância. Talvez
tenham tido tanta falta? Será que não regula bem? Será que foi maltratado na infância? Aí então recorremos no erro de justificar e entender as ações criminosas dos psicopatas. Dizem que a vida imita a arte e muitos dos filmes e muitas das séries que assistimos, sim, estão inspiradas em fatos cotidianos, muito mais do que gostaríamos. E muitas vezes, sim, serial killer existem, pessoas capazes de matar friamente. E também não é porque o psicopata não mate que não cometa impactos no nosso cotidiano, traumas, sofrimento, crueldades. Pasmem, mas muitos psicopatas apresentam-se aparentemente talentosos, encantadores. O próprio Conde Romano, no que o cinema imortalizou como o Conde Drácula. Inicialmente, nos despertam confiança, simpatia, acabamos por esperar mais deles do que outras pessoas. Ilusórias expectativas. Esperamos, mas não recebemos nada de positivo e no fim das contas amargamos sérios prejuízos em diversos setores da nossa vida. Será que você já se envolveu em algum casamento, sociedade assim? Antes que você se sinta culpado em ter se relacionado ou se relacionar com alguém assim, seja numa sociedade, num namoro, em qualquer relacionamento, afinal de contas, descobrir-se casada com uma pessoa assim, às vezes demora um certo tempo e até uma certa dúvida paire em você. Será que eu fui culpada? Será que eu tenho culpa de me relacionar com uma pessoa assim? Muitas vezes buscamos aprovação no outro e aquilo que você sinaliza pode sim estar sendo aí uma fonte de nutriente para esse predador, porque eles olham ao redor e as pessoas mais vulneráveis dão um sinal e é aí que eles vão. Então talvez cuidar da sua vulnerabilidade, trazer autoestima e autoconfiança para você. Não se culpe, não se maltrate, transforme-se, fortaleça-se e siga a sua vida, identificando futuras pessoas assim. Envolva-se com pessoas que verdadeiramente vão amar você.